Vocês já viram alguém que gasta muito, briga no trânsito, tem impulsividade para sexo, comida? Hoje a gente vai falar sobre os aumentos da impulsividade no transtorno bipolar. Acompanhe! Oi pessoal, aqui é o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e eu quero convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Antes, se inscrevam no canal, porque assim o YouTube interpreta que o assunto é importante e pode ajudar muita gente. Tem meu Instagram também, @Dr. João Lorenzini, onde eu falo bastante sobre saúde mental. Vamos lá, me acompanhe! Pessoal, como vocês sabem, o transtorno bipolar, eles confundem muito com muito quadro na psiquiatria. Isso porque o quadro de humor nem sempre ele muda de uma forma exacerbada. Muitas vezes o que muda é a impulsividade, é o impulso que a pessoa tem para fazer alguma coisa. E hoje a gente justamente vai falar sobre os diversos tipos de impulsividade que um bipolar pode apresentar. Vamos lá! Então vamos começar falando de aumento dos gastos. Na mania, que é aquela ativação muito mais importante e intensa, normalmente o indivíduo ele acaba gastando muito, chega a se endividar, cria empréstimos estratosféricos. Só que isso não é a regra. A regra é o transtorno bipolar do tipo 2. No transtorno bipolar do tipo 2, a pessoa ela pode gastar, mas ela não vai gastar tanto a ponto de se endividar. Ela pode ficar, principalmente no período da noite, muito ativado, o cérebro funcionando muito, começa a entrar em um monte de site, querendo comprar um monte de coisa, roupa, sapato, quer mudar de carro, às vezes quer financiar um apartamento. Isso pode acontecer. Um outro tipo de situação que confunde no transtorno bipolar é o gasto que a pessoa faz não para ela. Ela não compra para ela compra para uma outra pessoa. É aquela pessoa que fala, mas eu não estou comprando para mim, eu estou comprando para o meu marido, para minha mulher, para os meus filhos. Inclusive, tive um paciente que começou a comprar um monte de brinquedo para o filho pequeno dele. Tinha brinquedos e brinquedos, armário cheio de brinquedo. O filho nunca nem tinha visto metade dos brinquedos, mas ele teve um aumento da impulsividade para comprar, e o aumento da impulsividade foi para comprar brinquedo. Uma outra situação que acontece é aquela pessoa que vai para um shopping e não consegue sair sem pelo menos 1, 2, 3 itens, às vezes coisas que ela nem vai utilizar, mas ela precisa, ela sente aquela necessidade, aquele impulso de gasto. Então, muita atenção, que o transtorno bipolar ele pode cursar desde gastos excessivos até uma vontade aumentada de comprar. Sexo. O aumento do impulso do sexo ele pode vir na forma da vontade aumentada de ter relação sexual, mas também no consumo de vídeos, no consumo de sites, a pessoa passa a falar mais sobre o assunto e pode cursar também com traições. É claro que a gente não está justificando aqui, mas isso pode acontecer. O impulso pode estar na vontade da pessoa se relacionar mais, se masturbar mais. Então, muita atenção, principalmente para os casais. O transtorno bipolar, ele pode realmente ter esse aumento da impulsividade dirigida para a atividade sexual. Comida. Pessoal, muita gente reclama de ganho de peso. E paciente bipolar, claro, vai reclamar também. E eles tendem a justificar o ganho de peso por causa das medicações. E as medicações podem, algumas, realmente cursar com ganho de peso, isso é fato. No entanto, no transtorno bipolar, o impulso pode ser para comida. A pessoa ela quer comer mais, ela não consegue ter um freio para parar de comer, pode vir na forma até de compulsão alimentar. E isso é importante porque também cursa com ganho de peso. A própria atividade inflamatória que cursa no transtorno bipolar também pode causar aumento do peso.
Então, quando um paciente justifica a medicação está me engordando, muitas vezes não é isso, muitas vezes a impulsividade do próprio quadro que não está estabilizado está fazendo com que a pessoa esteja ali ganhando peso. Trânsito. Finalmente, o trânsito. Muita gente não presta atenção nisso. Uma pessoa com ativação, ela pode ter mudança do comportamento com aumento da impulsividade no trânsito. Ela fica acelerada, ela acha que os outros estão muito lentos, passa a querer cortar todo mundo, a furar sinal vermelho, passa a andar numa velocidade aumentada do que é permitido, passa a buzinar mais. E o trânsito, normalmente a gente pergunta para o paciente: ô fulano, como que você está no trânsito? A pessoa fala: estou mais irritado, estou xingando todo mundo é lerdo, o povo aqui não sabe dirigir. Não estou falando que todo lugar é fácil de dirigir, né, pessoal? Mas uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode ficar mais agressiva no trânsito e até intransigente. O uso de droga aumentada pode acontecer porque o bipolar quer buscar mais euforia. Então ele pode buscar mais cocaína, por exemplo, álcool, ou mesmo em estados depressivos mistos, a pessoa está com um sofrimento muito grande e acaba consumindo substâncias para tentar aliviar aquele sintoma ruim. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o indivíduo está muito agoniado, faz uso de álcool, uso de benzodiazepínicos, dos calmantes, para tentar dar uma segurada naquele sentimento ruim. Ou mesmo o bipolar e hipomania, que está muito acelerado, faz uso, por exemplo, de maconha para tentar acalmar. Então, um impulso aumentado para a droga pode acontecer e a pessoa pode ser só tratada da droga e acabar não sendo tratada do transtorno bipolar. Um assunto delicado agora: fanatismo. Não estou falando que toda pessoa fanática é bipolar, longe disso. Mas, de fato, o aumento do impulso, da impulsividade, pode ser para qualquer coisa, pode ser para qualquer assunto, pode ser, por exemplo, para política. A pessoa fica muito mais fanática politicamente. Pode acontecer também de fanatismo religioso. Uma pessoa que entra em hipomania pode ficar mais religiosa, ter uma hiperreligiosidade. Passa a rezar mais, falar mais da religião e mais em cultos religiosos. E isso é bom? Nesse caso não, porque a pessoa ela não está estabilizada, ela está doente, ela precisa então estabilizar. O aumento do impulso também pode ser para outros assuntos, como por exemplo, dieta. Um indivíduo que passa a ficar muito mais aficionado pelo assunto de dieta pode falar mais de veganismo, sobre vegetarianismo. Jamais estou dizendo que isso é sinônimo de bipolaridade, mas como eu disse, o assunto ele pode ser diverso, pode ser focado em vários tipos de focos diferentes e um deles é justamente o quadro da dieta. Eletrônicos. A gente mexe cada vez mais com eletrônicos, celular, computador, própria internet, as mídias. E o aumento da impulsividade pode ser para ficar teclando no celular o tempo inteiro. Às vezes é tarde da noite, está ali o adolescente em hipomania, o jovem adulto em hipomania, está teclando, não para de teclar, de ver os sites, abre diversas abas, justamente porque ele teve um aumento da impulsividade para isso. E por fim, um aumento da atividade dirigida, um aumento da obstinação por algum assunto, como por exemplo o trabalho. A pessoa fica aficionada por trabalhar, passa a trabalhar, pode ser para estudos, pode ser para a própria atividade acadêmica, leitura. Inclusive, o indivíduo pode ter um desfecho de ser promovido, conseguir mais dinheiro por causa disso. Daí vão falar: mas doutor, isso não é bom? Não, não é bom porque a pessoa ela está em hipomania nesse caso. Se ela não tratar, o humor dela não vai ficar na hipomania, ele vai oscilar para mania, se ela for bipolar tipo 1 ou para depressão. Então a pessoa precisa ser estabilizada. Mas mais importante do que isso, a gente precisa aprender a reconhecer o aumento da impulsividade no bipolar e entender que os bipolares eles não têm só alteração do humor, mas também podem ter alteração da energia e, no caso que eu falei aqui, dos impulsos. E aí, pessoal, gostaram do assunto?
Acharam ele interessante? Compartilhe. Familiares de pacientes que têm bipolaridade ou mesmo bipolares podem se beneficiar muito com essas informações, entenderem melhor sobre esse assunto. Se inscrevam no canal, é importante, bastante importante aqui pra gente. Me sigam no Instagram, @Dr. João Lorenzini, e não se esqueçam, até o nosso próximo café.